mesmo, eternamente, 24 horas por dia para sempre. Jamil, faz favor. Imagine que ele é Deus. Aí eu tenho uma relação com ele. Geralmente a nossa relação hoje com Deus é mais ou menos assim: Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela comida, pelo pão de cada dia. Ó Senhor, obrigado em nome de Jesus, amém. Aí Deus sai de cena e a gente fica só. Aí daqui a pouco a gente está precisando de Deus de novo. Ai meu Deus, vou ter que pedir mais um pouquinho para você. Senhor, vem Deus, por favor. Deus, por favor, me ajuda, eu estou passando as aflições, estou passando uma luta, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus, amém. Aí, Deus, só mais um minutinho, Deus. Deixa eu ver. Senhor, eu queria que o Senhor orasse também para minha casa, ajuda a minha casa, minha família. Amém. Amém. É mais ou menos assim. Agora vamos lá, agora eu vou mudar a história toda. E a Bíblia está dizendo que vai ser assim, vem cá. Nunca mais a gente vai se separar, eu e ele, para sempre. Não vai ter mais esse negócio de vai e volta, não. Eu vou ficar direto o resto da vida com ele aqui. Você está preparado para isso? Nós estamos preparados para isso? É porque a gente não sabe a sensação que é viver a eternidade ao lado de Deus. Ela é não dá para descrever. Ela não se descreve. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus falou assim: eu que sei os pensamentos que eu tenho de vocês. É muito mais alto do que o de vocês. É muito melhor do que o de vocês. E meus pensamentos são bons. E é para dar para vocês. Não é para mim não, é para vocês. Então a gente tem que treinar e praticar, andar perto de Deus, porque a gente vai ficar eternamente ao lado de Deus. Amém, irmãos? Eu quero convidar aqui a missionária Raquel e a irmã Karine. Pode ser o Fernando. Vem, Fernando. Nunca mais Fernando vem. Karine, pode deixar. Vou chamar o Fernando. Vem cá, o Fernando. Vem cá, irmã Raquel. Eu vou chamar minha esposa. Fernando. A Raquel está fazendo aniversário amanhã. E o Fernando vai representar a irmã Penha, que eu fui lá hoje visitar ela. Quero agradecer a Deus e a nossa missionária Lília, que nos ajudou. O nosso missionário Júlio também, que nos ajudou aqui. Eu já profetizo, né, missões na vida de vocês. Então, obrigado por ter me lembrado, porque eu não lembrava. E eu fui lá. E o Fernando está representando, então Raquel vai ser orada pela minha esposa e eu vou orar pelo Fernando em favor da vida da irmã Penha. E a igreja vai estender as mãos para cá, tá bom? Pode ficar sentadinho aí, a gente vai estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos nessa noite, Pai, por essa vida tão especial que se encontra aqui nessa noite. Meu Deus, muito obrigada, Pai, porque ela está fazendo mais um ano de vida, Senhor. Mais uma oportunidade, mais um ano que o Senhor tem sustentado a tua filha. Deus, eu peço agora no nome de Jesus, continue sustentando a tua filha a cada dia, Pai. Toca na sua saúde, toca na sua alma, no seu corpo físico, no teu espírito. Senhor, que cada dia mais ela possa fazer tão somente a tua vontade. Nós agradecemos, Pai, porque ela tem sido um canal de bênçãos neste lugar. E pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor contemple essa vida aqui nessa hora, meu Deus, que o Senhor possa dar muitos anos de vida com muita saúde, com muita paz, com muita alegria, com muita determinação, que a cada dia mais, Pai, ela possa sentir desejo no coração, Pai, de te buscar mais e mais, e que ela venha alcançar as bênçãos e as promessas do Senhor para a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para eles, amém? Parabéns para vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, amém? Quem quiser depois dar um presente à irmã Raquel, à irmã Penha, lá no final do culto, é só dar, amém? Pastor, não trouxe o dinheiro, faz um pix para ela, qualquer valor. Amém? Vamos ficar de pé agora, que agora é a palavra de Deus, amém? Mas antes da palavra de Deus, deixa eu
Deixa eu falar uma coisa que tem. Eu estava de madrugada assim, acordado, orando por vocês. E o Senhor falou muito comigo nesse louvor. E eu nunca cantei esse louvor aqui na vida. Se eu não me engano, nesses 20 anos de ministério, nunca cantei. Algumas pessoas, como a missionária Raquel, conhecem ele. Mas ele é um louvor assim, muito antigo. Mas esse louvor, ele falou muito no meu coração. E eu vou tentar cantar ele pela primeira vez. Mas eu quero oferecer esse louvor para você. Por que eu quero oferecer? Porque esse louvor fala que no final de tudo, não foi a pessoa, foi Jesus. E o nome do louvor é exatamente isso, foi Jesus. Foi Jesus que fez. No final de tudo, quem estava por trás de tudo, era Jesus. Amém? Vamos cantar esse louvor? Glórias a Deus. Eu quero que você cante comigo, amém? Ó, quando você canta, você adora ao Senhor. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. E deu a você também. Você tem uma vida porque alguém te deu. Ele tem o botão do liga e desliga. Você só está de pé, não é por causa que eu e você somos bonzinhos. É porque o filho do carpinteiro, o filho de José e Maria, o homem, o filho do Todo-Poderoso, deu a vida. Vem comigo. Coração batia forte, como quem diz é o fim. Pensei tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, estou contigo, sou eu teu amigo, vou te fazer feliz. Quem? Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, amém? Vamos contar uma história para vocês, bem pequenininha, uma história curta, mas cheia de detalhes, que está lá em Jonas, capítulo 2, versículo 1. Quem tiver sem Bíblia, irmão, deixa eu dar uma notícia sobre Bíblia. Se Deus permitir, porque a igreja realmente assim está vivendo muito, né, Regina? Me fala um pouquinho, você que é a tesoureira daqui. Se eu estiver falando alguma asneira, você pode me corrigir aqui. A gente está vivendo muito limitado, muito engessado.
de recurso. A gente tem hoje, o jogo hoje espiritual aqui nessa igreja é um jogo de empate. A gente não está perdendo nem ganhando, está empatado. Então a gente fica muito limitado. O Jami, ele nem pediu para falar isso, mas eu vou falar. O rapaz da pintura que da igreja na frente, que está todo descascando, aí ele veio pintar. Aí eu falei com ele, olha, vamos deixar para o mês que vem. Aí o Jami falou assim, deixa que eu vou pagar o pintor. Agora, eu nem sabia que o pintor ia aparecer. Então assim, a gente tem vivido pela fé mesmo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Deus colocou no coração do nosso irmão Júlio, da sua esposa, e eu senti que era Deus também, porque a gente tem o hábito de não portar a Bíblia. E Deus colocou no coração dele que a gente deveria portar a Bíblia, porque ela é um documento de identidade nosso, espiritual. Então eu devo ir na livraria Belém, lá em Vitória, no Parque Moscoso, que tem muita promoção, e eu vou comprar assim umas 30, 40, 50 Bíblias, e vou deixar aqui, se Deus quiser. Aí ó, irmão Júlio está falando que ele vai... Eu não entendo, irmão Júlio. Ele já deu Bíblia para um monte de gente aqui. É cesta básica, é ele que dá. Eu não sei. E eu vou te falar, tá? Ele é um homem simples e tem um emprego muito simples. Ele me lembra aquela viúva pobre. Pega as 2 últimas moedas que tem e dá. Pode falar, irmão Júlio. Amém. Se vocês quiserem, pode trazer, guarda no armário, fica só a critério, só vocês podem ter acesso às Bíblias, porque é uma coisa que partiu de vocês, e sempre que vocês verem alguém na igreja e quiserem dar, vocês vão no armário ali, tira e já dá para a pessoa. Vai ser bênção. Agora, sem querer ofender eles dois, mas os dois ganham um salário mínimo, um salário de comércio. E eles... Você imagine como é que está o coração de Deus com esse casal. Eu tenho que enaltecer porque são atitudes valiosas. São coisas que a gente tem que mostrar, irmãos. E é porque está sobrando? Não, é porque eles acreditam que devem semear no reino de Deus. E eu vou falar uma coisa para você. Eu já vi Deus, a Ana, na oração dela, a Ana fala assim, Deus dá, Deus tira, Deus abate, Deus mortifica e ressuscita. Ela fala assim, Ana. Jó fala o contrário. Ele diz assim, ele dá e ele tirou. Mas bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos lá. O texto que a gente vai ler hoje está lá em Jonas capítulo 2. Se alguém tiver sem Bíblia aí os irmãos da igreja, vamos fazer assim hoje, compartilhar, igual o Karine está com a esposa ali, tem 2 Bíblias, percebeu que alguém não tem Bíblia, dá Bíblia para alguém, para um visitante, para alguém, meu filho Mateus lá está sem Bíblia, vamos dividir, dá a Bíblia para eles e pega a Bíblia, pega essa outra Bíblia que está aí, Heraldo, na sua frente, que está sobrando, dando sopa, sozinha aí, ó. Aí, Mel está com a irmã ali, ó. Júnior está olhando lá no celular, está ótimo. Eu vou esperar, Jonas capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? Diga amém. Então vamos lá. Jonas 2, 1 diz assim: orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Só até aí podeis assentar. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, sem entrar em detalhe que é desnecessário, mas eu quero que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Agora eu vou pedir para você colocar no data show, porque é uma coisa à parte. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. 20 ou é 22?
Deuteronômio 18, versículo 22. Ó, quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra do Senhor. O Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta, não tenha temor dele. Ou seja, quando Deus usa alguém para revelar alguma coisa, aquilo vai acontecer. E se não acontecer, Deus não estava falando com aquela pessoa. Eu tenho uns meses atrás, eu tive o privilégio de estar num culto como esse, e Deus me usou de uma forma que eu não lembrava mais, para profetizar em favor da vida do nosso irmão Júnior, que está aqui. Levanta a mão aí, Júnior, rapidinho. Eu não lembrava, e ele me ligou ontem para conversar comigo, para dizer que a profecia havia se cumprido. É só isso que eu preciso falar. Não preciso falar o que é, onde é, como é, nada. É só para dizer isso. Você tem uma ideia? Nem eu lembrava, mas ele disse, não, você falou até assim, ó, detalhes, coisas que me guardou no coração. Então assim, o que eu quero dizer para vocês é que eu tenho muita responsabilidade em falar para vocês, como eu vou falar agora, o que Deus quer falar com você. Porque dizer que Deus mandou falar isso, sem Deus ter mandado falar, é muito arriscado. Então vamos lá, sem mais delonga, eu quero trazer uma palavra sucinta para os irmãos. Baixa só um pouquinho, por gentileza, no fundo. Eu quero trazer uma palavra sucinta para os irmãos, que é a história desse rapaz, de Jonas. A primeira coisa que vocês precisam saber é que Deus, ele olhou para Jonas, e todo mundo, até as crianças lá na sala conhecem a história de Jonas. Mas eu vou fazer uma reprise com você. Eu vou fazer um espólio com você para você ter uma ideia. E a Bíblia diz que Deus olhou para uma cidade chamada Nínive e viu que todo mundo estava assim, afastado de Deus. E Deus sempre escolhe alguém para ir lá e falar de Deus. Não sei se você sabe, mas você e eu temos essa obrigação. Em Marcos capítulo 14, o Senhor disse assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, irmãos, às vezes mais do que seu abraço, às vezes mais do que o seu carinho, o seu gesto, você tem que falar de Deus para as pessoas. O mundo está carente de Deus, porque o mundo virou as costas para Deus. É como se nós estivéssemos vivendo hoje o tempo de Nínive, de uma nação que virou as costas para Deus. Então, toda pessoa que se dispor a falar de Deus para outra, está agradando o coração de Deus e está fazendo a vontade de Deus. Então Deus olhou para Jonas e chegou para ele e disse assim: eu gostaria que você fosse a Nínive pregar, porque todo mundo virou as costas para mim. E Jonas fez uma coisa muito típica do ser humano, que é não querer trabalhar para Deus. A gente não quer trabalhar para Deus. Primeiro porque não tem carteira assinada, não tem honorário, não tem dinheiro, não tem remuneração, mas tem, sabe o quê? Galardão, gratidão, recompensa. Recompensa. E tem outra vantagem, você sabia? Grava bem essa matemática. Toda vez que você trabalha para Deus, toda carga horária que você emprega no reino de Deus, Deus retribui com horas extras em bênçãos no seu trabalho para você, com prosperidade. Às vezes a gente fala assim: eu trabalho para Deus, mas aí minhas coisas, fica tranquilo, as suas coisas cuida Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, o Senhor diz assim: lançando sobre Ele todo o vosso cuidado, porque Ele tem cuidado de vós. Quem tem cuidado de nós é Deus, irmãos. Então Jonas, ele foi chamado por Deus para ir pregar em Nínive. Agora, a pergunta é: ele quis? Não quis. Ele fez pior. Irmãos, só Deus tem 3 atributos: onipresente, onipotente e onisciente. Falando do terceiro, a onisciência significa, em 2 Crônicas, por exemplo, Deus fala que os olhos dele estão em todos os lugares ao mesmo tempo. No Salmo, o Senhor diz que os olhos de Deus passeiam sobre a terra. Passeia sobre a terra. Ou seja, é como se Deus tivesse sobre
cada um de nós uma câmera simultaneamente, e Deus sabe o que se passa na vida de cada um de nós, da humanidade, ao mesmo tempo, no mesmo tempo, tempo real. Deus sabe. Então Deus olhou para Jonas, chamou ele, pediu para ele pregar em Nínive, e ele se recusou, disse que não queria. E aí ele fez o quê? A pior coisa que um ser humano pode fazer, que é o que Adão e Eva também tentou fazer lá no jardim: se esconder de Deus. Irmãos, ninguém se esconde de Deus. Você pode até se esconder do diabo, você sabia? Porque o diabo não tem a onisciência. Às vezes você deixa de falar uma coisa, igual eu estava falando com o Júnior ontem, a gente conversando assim: Júnior, tem coisas que a gente não pode falar ainda, porque no reino espiritual o diabo vai ouvir e vai querer arruinar, porque ele não sabe o que se passa na cabeça da gente, mas Deus sabe. Então é melhor a gente não proferir, não falar agora. E Júnior até concordou comigo na hora. Então assim, só Deus sabe. A Bíblia diz que antes da gente pedir alguma coisa, Deus já sabe o que a gente vai pedir, na sua onisciência. Então, irmãos, Jonas achou que era capaz de se esconder de Deus e tentou. O que ele fez? Nínive era para lá, aí ele vai para Tarsis, outro lugar oposto. E ele foi. E a princípio, irmãos, quem foge de Deus, a princípio, o diabo dá uma sensação de que realmente deu certo aquela fuga que a gente fez de Deus, que a gente empregou de Deus, e parece que Deus realmente perdeu a gente de vista e que a gente conseguiu sobressair de Deus. Mas a Bíblia diz que quando chega lá na frente, em Tarsis, no rio, tinha um barco que estava prestes a sair em alto mar, e Jonas comprou um bilhete, entrou naquele barco. E aí, de repente, no meio do caminho, não havia na meteorologia possibilidade nenhuma de tempo ruim, de vento, de ondas, de mar forte, nada. A Bíblia diz que foi Deus que fez o tempo virar. O vento ficou contrário, as ondas, a tempestade chegou naquele barco por causa de quem? De Jonas. O que a gente aprende com isso? Olha só, irmãos. Vamos separar duas coisas agora nesse primeiro ponto. Primeira coisa, não parece que Deus estava forçando um pouquinho a barra em relação a Jonas? Uma vez que nós temos o livre-arbítrio, Deus fala assim: Jonas, eu quero que você vá pregar em Nínive. Aí Jonas fala assim: não quero. O certo, o óbvio, pela lógica humana, né, pela ótica humana, o óbvio era assim: Deus devia ter respeitado a posição de Jonas. Assim como tem muita gente que não quis vir na igreja hoje, ou não quer saber de Deus. Isso é livre-arbítrio. Deus poderia falar assim: não, vou respeitar o livre-arbítrio de Jonas. Ele não quer vir pregar em Nínive, então vou respeitar ele. Deus poderia ter feito isso. Mas engraçado que a Bíblia diz o contrário, que Deus persegue ele, vai atrás dele. Por que tem umas pessoas que quando fala para Deus assim: não quero fazer isso, dá um tempo, Deus deixa para lá e vai embora? E por que tem outras que Deus diz assim: não, de você eu não abro mão? Por quê? Talvez eu estou pregando para algumas pessoas aqui que Deus pegou no seu pé e disse assim: não tem jeito, é você que eu quero. Você acha que é porque não tem outra pessoa para botar no seu lugar? Nós temos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas no planeta. Nós temos 230 milhões só aqui no Brasil. Tem muita gente que poderia substituir o seu lugar. Mas por que? A pergunta que perdura é: por que tem pessoas que Deus permite, abre mão delas uma vez que elas não querem? E por que tem outras que Deus diz assim: não, de você eu não abro mão? São consideradas pessoas especiais, pessoas que é cheias de conteúdo. Irmãos, as Bíblias já chegaram aí, tá? Chegou 2 sacolas enormes de Bíblia. Quem está precisando de uma Bíblia, quer ganhar uma Bíblia agora à noite, levanta a mão aí. Aqui, Leandro, está aqui, ó, Leandro. Olha para isso, irmão. Olha para isso. Não é Bíblia não, não é biblinhazinha não, é Bíblia mesmo. Eu pensei que era aquelas bíbliazinhas, aquele negócio bem baratinho. É Bíblia mesmo. Aqui, meu Deus. Jesus.
Vamos lá. Por que tem pessoas que Deus não abre mão? Porque quando tem pessoas que é predestinada, irmãos. Deus escolheu para ter ministério, para fazer um legado, para fazer uma grande obra. Tem gente que é para ser só um adorador comum, normal, como os outros. Mas tem pessoas que Deus escolheu para deixar história, legado, história. E você, eu creio que é uma delas. Eu creio que você é uma delas. Agora olha que engraçado, ele entra no barco. Eu prometi para a Regina que eu ia terminar cedo. Ele entra no barco. E quando ele entra no barco, todo mundo que está no barco, e a tempestade que não estava à vista, aparece. O que eu aprendo com isso? Irmãos, você já tentou, presta atenção, é uma pergunta muito pertinente. Você já tentou ajudar a uma pessoa? Eu sei que aqui todo mundo tem essa experiência, todo mundo, 100% das pessoas aqui tem essa experiência. Não tem pessoas que você já ajudou muitas vezes e não conseguiu botar ela para cima? Ela sempre está no mesmo lugar. Você já deu uma força, você já fez tanta coisa por aquela pessoa, mas ela não sai do lugar. Sabe o nome disso? O que é? São pessoas que têm vidas travadas, ministérios travados com Jesus. Enquanto ela não destravar a vida dela com Jesus, tudo que você fizer por ela é como um saco furado. Não vai adiantar de nada. Ela não cresce, ela não sai do lugar, ela não se move. Ela não se move. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Rápida, eu vou tentar ser bem sucinto. Eu lembro até o local. Essa subida aqui do posto de quem sai daqui, a primeira aqui, antes do semáforo, subindo aqui para o posto, eu encontrei com o Júnior. Eu tenho uma amizade com o Júnior de mais de 30 anos. Nós temos uma amizade de mais de 3 décadas. Nunca brigamos na vida. Nunca tivemos nem sequer uma divergência ou uma discussão. Isso é coisa rara. E eu lembro que nessa subida aqui, um dia ele estava vindo no carro, eu parei ele do lado e falei assim: Júnior, me socorre, por favor, eu preciso tomar uma grande decisão, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, eu estou mais perdido do que cego em tiroteio, me ajuda. Ele falou: o que é? Ele mexia com construção civil, então eu cheguei para ele e falei: rapaz, me apareceu uma proposta, eu tenho que vender meu apartamento e trocar numa casa, troca ou não troca? Ele falou bem assim: aí é você e Deus, cara, não posso falar nada. Foi a resposta que ele me deu. Eu falei: obrigado, você me ajudou muito. Obrigado, tchau. E foi embora. Sabe por quê? Não era para ele resolver. Era algo que eu tinha que destravar com Deus. Não era Júnior o meu Deus naquele dia. Era o Senhor Todo-Poderoso que tinha que me orientar. Não era Júnior, não era homem, era Deus. Às vezes a gente vai querer encontrar respostas em Deus ou em pessoas que você só encontra em Deus. Às vezes você quer que seu amigo dê um conselho e o conselho do seu amigo, em vez de te ajudar, vai te prejudicar. É melhor que o amigo fale o que ele falou para mim um dia: cara, você me perguntou um negócio muito sério, eu posso dizer para você que troque, e você se dá mal, depois você vai me culpar. Consulta Deus. E aí eu saí dali com a cara rachada, meio que aborrecido com ele está sabendo disso agora. Mas assim, depois eu falei: poxa, ele poderia me dar uma dica. Eu estou perdido, mas eu não estava perdido, eu estava achado. Eu tinha um Deus que estava me guiando. Eu só precisava esperar o sinal de Deus, a hora de Deus, o sim de Deus, o formato de Deus, a direção de Deus para dar certo, irmão. Se você esperar, Deus tem prazer de te alcançar, de pegar na tua mão, de botar uma coluna de fogo lá na tua frente de noite e uma coluna de nuvem de dia para botar sombra na tua vida. Sabe por quê? Ele tem prazer de andar com você, de dar a mão para você. É por isso que lá em Isaías ele disse: se você passar pelas águas, você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Se você passar onde for, apenas segure na minha mão, segura na minha mão e anda comigo, porque eu sou o teu Deus. Quem tem um Deus que vai dar a mão aqui nessa noite, diga glória a Deus, glórias a Deus. E mesmo recebendo um não do Júnior, ou uma incerteza do Júnior, o sim do Deus já estava lá na frente me esperando. Mesmo ele não sabendo nas suas limitações como ser humano, eu entendi a responsabilidade dele e a preocupação dele.
Mas ele falou o seguinte: isso aí é você e Deus, cara. Isso aí eu não posso me meter não, é você e Deus. Tem coisas que a gente tem que resolver com Deus. Não é com os homens, é com Deus. Aí Jonas entrou num barco, sabe o que ele fez? Ele arruinou a vida das pessoas que estavam no barco, porque ele estava travado com Deus. A vida dele estava travada com Deus. Quando às vezes, irmãos, a gente vai tentar destravar a vida de uma pessoa que está travada com Deus, a gente se trava junto com ela, porque a gente vai entrar numa briga de gente grande, porque entrar numa briga de Deus não é bom para nós. Agora, olha o que me diz a história. Diz a Bíblia que os homens detectaram no barco, os homens do barco detectaram que o problema não estava na meteorologia, não estava no mar, não estava na mudança de tempo repentina, não. O problema estava em Jonas estar dentro do barco. E aqui eu abro um parênteses. Cuidado quem você bota dentro do seu barco. Cuidado quem você bota dentro da sua vida. Cuidado quem você bota dentro da sua casa. Não é qualquer pessoa que pode entrar na sua casa. Não é qualquer pessoa que pode ouvir seus segredos. Não é qualquer pessoa que pode saber tudo de você. A Bíblia diz que os homens detectaram Jonas e lançaram ele fora do barco. A Bíblia diz que Deus enviou um peixe, provavelmente uma baleia, ou seja lá outro ser qualquer, engoliu Jonas e jogou Jonas dentro do ventre do peixe. Irmãos, quem tem fobia, claustrofobia, ou síndrome do pânico, ou outras coisas qualquer parecida, nunca vai ter noção do que é estar dentro de um peixe durante 3 dias e 3 noites dentro do intestino de um peixe. Sabe o que significa estar dentro de um peixe 3 dias? É Deus colocar você dentro de uma caverna, é Deus colocar você dentro de uma escuridão, é Deus colocar você num lugar onde ninguém tem acesso a você, é só você e Deus. E tem horas que Deus tira tudo e todos de perto da gente e deixa a gente sozinho dentro da barriga de um peixe. Para quê? Só para falar com a gente. E engraçado que quando Jonas estava fora da barriga do peixe, Jonas não conseguia ouvir Deus. Mas quando Jonas adentrou na barriga do peixe, lá era tão solitário, a solidão era enorme, lá era tão vazio, tão obscuro, lá era tão triste. Ele estava se sentindo tão abandonado, que ele começou a falar com Deus, que era a única pessoa que podia estar naquelas profundezas ouvindo ele. Tem lugares da minha vida, da tua vida, que vai ser tão profundo, nós vamos passar por testes tão profundos, nós vamos passar por lugares tão amargos, tão dolorosos, que ninguém vai poder nos acompanhar, de tão profundo que é esses lugares, mas só Deus vai poder nos acompanhar. Aí a Bíblia diz que Jonas orou no ventre do peixe e fez um voto, dizendo assim: Deus, olha o que ele fala: na minha angústia eu me lembrei do Senhor. Na minha angústia eu entendi o Senhor, eu entendi a tua vontade. Olha, em outras palavras, Jonas estava dizendo assim: se o Senhor quiser me tirar dessas profundezas, se o Senhor quiser me devolver para o lugar que eu fugi, que é lá para Nínive, me leva de volta, eu prego, eu faço o que o Senhor quiser. Parece até que foi uma coisa de livre e espontânea pressão que Deus fez. No fundo foi, mas também Deus tinha necessidade de usar Jonas. E naquele momento, a única pessoa capacitada para levar a palavra de Deus até Nínive era Jonas. Você quer ver uma história aqui que eu vou contar para vocês? A única pessoa capacitada aqui para dar Bíblia é o Júlio? Sim ou não? A única pessoa capacitada para dar Bíblia aqui para essa igreja é o Júlio? Sim ou não? Não. Tem mais gente?
Só falta querer. Eu estou dando um exemplo. Isso aqui é só um exemplo. Esquece as Bíblias, já tem. Eu estou falando de outras coisas. O segredo é a gente ser uma árvore que dá fruto. Nós temos que dar fruto. Nós temos que deixar legado. Você pode não estar percebendo, mas você está aqui na igreja nesse momento, mas você está dando frutos. Você está louvando o nome do Senhor, você está engrandecendo, você está agradecendo. Você separou o dia de hoje para vir aqui dizer: Senhor, obrigado pela minha conquista, obrigado pelo que o Senhor está fazendo comigo, obrigado pela direção, obrigado porque eu estou sendo conduzido pelo Senhor, obrigado porque eu vejo a tua mão, mesmo sem eu merecer, mas o Senhor está diante de mim, está sempre cuidando de mim. O Senhor tem zelo, o Senhor tem ciúme, o Senhor tem cuidado de mim a cada dia. Jogaram ele no mar, ele foi para a barriga do peixe, e aí ele faz um acordo dentro da barriga do peixe com Deus. Tem gente que só faz acordo com Deus, irmãos, na dor. Tem gente que só faz acordo com Deus quando tudo está de mal a pior. Sabe o que eu gosto de Deus? É que quando a gente não tem mais nada para dar para Deus, materialmente falando, quando a gente não tem mais nada fisicamente, materialmente falando, mesmo quando a gente não tem mais nada para dar para Deus, Deus ainda quer a gente, mesmo assim. Aí, ó, Deus poderia ser assim: só veio para mim porque quebrou. Se tivesse com aquelas 10 empresas lá, tivesse com aquele emprego bom, não vinha. Mas só veio porque está no fundo do poço. Deus não está preocupado com o que você tem, o que você vai ter, o que você vai conquistar. Deus só quer uma coisa: eu quero andar com você. É isso que Deus está dizendo nessa noite. Eu quero andar com você. Eu só quero andar, eu só quero participar da sua vida. É só isso que eu quero. Deus está dizendo nessa noite para nós. Quando Jonas faz um acordo com Deus na barriga do peixe, o peixe imediatamente obedece à ordem de Deus, vai em direção a Nínive, em terra firme, e chega lá em Nínive, vomita ele. E ele aparece no mar. Parece que eu estou vendo aquele cara. Eu não sei, eu faço essas viagens. Eu não sei se eu sou delirante ou eu sou meio nóia, assim, sei lá, doido. Não sei. Ou metanoia, sei lá. Porque o cara que está 3 dias na barriga de um peixe deve ter algum suco gástrico ou suco viscoso dentro da barriga daquele peixe. Deve ter saído uma gosma. O Jonas saiu todo gosmento dali daquele peixe. Na praia, ainda sujando de areia. Saiu assim todo gosmado. Está eu aqui em Nínive, o lugar que ele queria. Acho que ele tomou um banho, deu uma recomposto, ajeitou o cabelo, sei lá. Estou eu aqui em Nínive. Nem precisava ter passado pelo peixe, nem precisava ter trazido o transtorno no barco do cara, nem precisava ter prejudicado os outros. Era só eu ter obedecido a Deus. Irmão, sabe o que eu aprendo? Que às vezes quando uma pessoa da casa está desalinhada com Deus, toda a família sofre por causa de um. Às vezes você cria seus filhos, cria suas filhas, você cria sua família com um conceito, com um valor, aí depois tudo vai de água abaixo. Aí o que você faz? Você sofre, porque você diz: não foi isso que eu plantei, não foi isso que eu quis para a minha vida, não foi isso que eu almejei para mim. Mas aí o que você tem que fazer? Esperar Deus botar todo mundo na barriga do peixe, para depois vomitar no lugar certo. Jonas se levanta, vai até Nínive, e quando chega em Nínive, sabe por que ele não queria ir para Nínive, irmão? Eu tenho um pouco de Jonas dentro de mim. Eu já tive esse espírito de Jonas dentro de mim. Tipo assim, o motivo maior, teologicamente falando, o motivo maior que Jonas não queria pregar em Nínive, não era que ele queria desobedecer a Deus. Ele tinha um relacionamento bom com Deus. Ele não queria pregar em Nínive porque ele dizia para Deus que Nínive não era digno de receber a misericórdia e o perdão e o